Vamos lá! No vídeo de hoje, BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade, uma das empresas que vocês mais me perguntam na vida a respeito. Cara, vocês perguntam demais sobre essa empresa. E como eu tenho ela em carteira, eu decidi fazer aqui então o vídeo, né? Aquele vídeo que vocês adoram, que é onde eu falo por muito tempo sobre uma única empresa. Eu vou mostrar aqui o racional do porquê que eu incluí essa empresa na minha carteira. Lembrando sempre, cara, não compra uma empresa só porque você viu o influenciador falar, tá? Isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda. Você não tem informações suficientes, mesmo assistindo esse vídeo, para saber a data que eu comprei, pelo preço que eu comprei, como que eu avaliei essa empresa. As informações que eu tô dando aqui são um panorama geral dessa empresa, a história de fundação dela, como que ela funciona, se eu considero ela boa ou não, mas é insuficiente para garantir a sua tomada de decisão. Eu posso facilitar para você, dando um panorama geral, colocando a empresa no seu radar, mas você precisa pesquisar por conta própria. Não compre empresas sem saber o que você está fazendo indo na onda dos outros, porque eu posso estar errado. Eu sou um investidor assim como você e eu tomo minhas decisões baseado na minha opinião. Então uma coisa que é ótima para mim pode ser muito ruim para você, uma coisa que é muito ruim para mim pode ser ótima para você. Dito isso, vamos conversar um pouco sobre BB Seguridade. A primeira coisa que você deve estar se perguntando é: nossa, mas o Raul tem BB Seguridade? Sim, se você já conhecia a minha carteira, inclusive, o link está aqui, vou deixar aqui em cima, você pode ir lá e conferir todas as empresas da minha carteira. Você já sabia que eu tinha BB Seguridade. Mas por que eu tenho uma empresa que é estatal? Você deve ter pensado isso várias vezes, porque eu vivo falando mal de empresas estatais aqui e que estão ali sujeitas a essa troca de controle toda hora. Porque BB-SE é uma empresa diferente da maioria das empresas estatais. E ela é diferente quanto? Muito. Ela não está disposta, na verdade, aos desmandos do Estado. É porque é o seguinte, para você entender, Banco do Brasil é dono de uma porcentagem grande da BB-SE. Mas a BB-SE, que é o Banco do Brasil Seguridade, ela é uma holding que tem várias empresas embaixo do chapéu dela. Então, ela não é dona diretamente dessas empresas, ela não é controladora, ela tem uma porcentagem gigante, ela tem a maior porcentagem na maioria dos casos, mas das ações ON ela nunca tem 50%. Foi uma estratégia genial, justamente já pensando em fazer os IPOs, eu acho que os caras pensaram nisso, porque ninguém ia querer comprar esse tanto de empresa controlada pelo Estado. Então ali, ele é sócio, mas ele tem 49,99% das ações ON, nunca ele tem 50%, que seria o suficiente para ele tomar o controle dela. Então essas empresas, normalmente, essas subsidiárias ali, elas são geridas por grandes grupos relevantes e renomados no mundo. Não é qualquer empresinha ali. E o BB-SE ele não manda em nada, ele só recebe ali a parte dele no lucro dessas empresas. Deu para entender? Eu vou especificar que empresa é cada uma aqui e tudo mais. Então, para a gente entender então a composição acionária, primeiro, da BB-SE, você precisa entender que o Banco do Brasil, então, ele tem 66,25% das ações da BB-SE, não das subsidiárias. Em ações em tesouraria não tem nada, no free float tem 33,58% das ações, são 28,63% de capital estrangeiro, PJ 3,01% e PF a 1,94%. Deu para entender que totalizam aí 100% do total de ações da BB-SE. Vou botar o quadrinho para vocês aí poderem me acompanhar enquanto isso. E o que é a Banco do Brasil Seguridade? Então, que empresas que compõem isso? Primeiro, você precisa dividir em duas coisas, BB Corretora e BB Seguros. Dentro da BB Seguros, a gente tem ali 4 empresas, a Brasil Seg, a Brasil Prev, a Brasil Cap e a Brasil Dental. É meio que óbvio, o nome já diz ali o que elas fazem, mas eu vou especificar, tá? Então, só para a gente começar a entender essa estrutura. Então, o Banco do Brasil tem uma participação numa empresa que é a BB Seguridade. A BB Seguridade tem 2 braços, a BB Corretora e a BB Seguros. Uma da BB Seguros, já falei, tem 4 empresas, a BB Corretora tem uma empresa só, que é a Cyclic, que é uma corretora digital. Então agora vamos desenvolver aqui. Quantos por cento ali o BB-SE tem em cada uma? Então ele tem 49,99% das ações ON de todas essas empresas e das ações PN ali tem uma modificação em cada caso, vai depender muito. E aí tem os controladores dessas empresas também, que eu não vou entrar nisso aqui, são todos grupos de investimento, na maioria bem administrados, são grandes empresas, bem administradas e bem cuidadas, tá bom? São joint ventures ali que ele tem com essas empresas. Mas eu vou entrar aqui nas participações então dele. O BB Seguridade tem de participação na Brasil
SEG, 74,99% das ações também PN, tá? A participação econômica que é considerada, ele não tem o controle, 49, como eu já falei, 0,99 da ON. Todos ele tem 49,99 das ações controladoras. E das ações da participação nas finanças, então, além disso, ele ainda tem 74,99 na Brasil SEG, ele ainda tem na Brasil Prev 74,99 também, na Brasil Cap 66,67, na Brasil Dental 74,99, que é com a Odontoprev, muita gente não sabe. E na Cyclic ele tem 74,99 também. Portanto, você entendeu ali que ele é uma empresa que, apesar de ela ser uma holding muito grande, ter participação nos resultados financeiros e ter uma opinião muito forte dessas empresas, no fim das contas, ele não dita nada, ele não apita nada. Ele é ali como se fosse você. Você pode até ter uma grande porcentagem de ação, você pode pedir, se você chegar a 5%, uma assembleia, alguma coisa, mas no fim do dia não é você que apita. Então, o BB Seguridade, apesar dele ter essa participação gigante nessas empresas e ser uma empresa do Estado, ele é uma holding ali que tem várias empresas juntinhas onde ele não consegue apitar muita coisa e por isso eu tenho ele em carteira, porque eu fico com o resultado financeiro dessas empresas, mas eu fico com a administração privada. Então o resultado é estatal e vai uma parte para o Estado. Eu sou sócio do Estado no lucro, mas eu não sou sócio do Estado na questão ali de gestão. Entendeu por que BB Seguridade é uma das únicas empresas que está na minha carteira? Eu tava para explicar isso para vocês muitas vezes, mas é uma coisa muito complexa para colocar dentro de outro vídeo, tá? Então ficou aqui, deve ter gastado uns bons minutos só explicando isso. Por sinal, se você não me segue ainda no Instagram, cara, vai lá, porque minha carteira já tá postada lá no Instagram. Eu postei ela umas 3 vezes já essa semana, então vai lá e me segue, @ORaulSena, que você vai ver minhas compras do mês, normalmente mais próximo do dia que elas acontecem, e não só aqui, depois de muito tempo, tá? Então, agora tá, e o que essas empresas fazem, né? Porque você entendeu que ele tem essa participação das empresas, mas o que elas fazem? Então ali, a Brasil SEG, né, que é a participação que foi a participação, hoje em dia já não é mais assim, mas foi criada com a BB Seguros e a MapFree, né, que foi uma empresa que eles criaram ali juntos, eles tinham a Brasil SEG. A Brasil SEG ali, ela vendia uma parte dela, que era a Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A., vendia seguros de vida, prestamista, habitacional e rural. Eu vou explicar o que é cada tipo de seguro aqui, só vou falar primeiro rápido aqui para vocês entenderem, e distribuídos no canal bancário, bem como o DPVAT, que é aquele seguro aí de trânsito, que vocês bem conhecem já, que você é obrigado a fazer, um dos únicos seguros obrigatórios no Brasil. E aí a Aliança Brasil Seguros S.A. é a seguradora que atua no ramo de subscrição de riscos de seguros residenciais, empresariais e massificados por meio do canal bancário, bem como o DPVAT também. O que é o seguro de vida, né? Então o seguro de vida, eu tenho seguro de vida não dessa empresa, tá? Eu tenho o seguro de vida de uma empresa privada, que eu gosto muito. Esse seguro de vida, ele te protege caso você pegue seus dedos, caso eu fique doente, caso eu tenha uma doença muito séria, caso eu morra, ele dá um dinheiro para meus familiares. Então é um seguro que protege a vida do ser humano. Então ali, esse é o seguro de vida. O seguro prestamista é um seguro usado para garantir ali um cumprimento de uma dívida. Vamos supor que você fez uma dívida, um financiamento muito grande, não entra habitacional aqui, o financiamento habitacional é outra coisa. Você gerou uma dívida muito grande, se você morrer, tem que ser coberta. Quando você vai comprar alguma coisa muito cara, você tem que gerar esse seguro prestamista para você ter ali uma garantia de que seu credor vai receber, mesmo caso você morra ou fique... É caso você morra mesmo, não tem outra coisa não. Aí o seguro habitacional é esse, vamos supor, você vai fazer um financiamento do imóvel, vamos supor que eu tivesse financiado esse apartamento, eu vou fazer um financiamento do imóvel, esse imóvel o financiamento vai durar 35 anos, eu posso morrer atropelado amanhã, tem que ter alguém que vai lá cumprir com as parcelas desse seguro habitacional. Alguns seguros habitacionais são um pouquinho melhores ali, né, no sentido de que eles também cobrem algumas dívidas que você possa vir a ter, se você ficar desempregado e tudo mais. Não é regra no mercado, mas existe ali esse seguro e também ele pode proteger ali os segurados muitas vezes contra danos no imóvel e tudo mais, que você está comprando um negócio em 35 anos, vai ter um furacão, alguma coisa, mentira, isso ele não cobre. Mas se tiver um acidente, alguma coisa com esse imóvel, você pode receber a cobertura. E aí existe os seguros rurais ali, que garante, cara, tem 3, 4 tipos de seguros rurais, é muito difícil, tem um que garante a vida do trabalhador rural, tem um que garante a produção, vamos supor, cara, eu planto soja ali, se não chover eu tô no sal, tem um tipo de seguro para isso, tem vários tipos de seguro rurais aí, e também tem o crédito rural, que funciona para você conseguir pegar empréstimo para replantar e tudo mais, é um negócio bem complicado ali. Então existe tudo isso. E se você pega um empréstimo rural, você pode fazer um seguro para o seu empréstimo rural. É um negócio aí. Então esses seguros rurais, eles têm várias nuances. Dá para fazer um vídeo só sobre seguro rural. Então eu não vou me dedicar tanto a isso aqui, porque não é o objetivo do vídeo. Eu vou explicar por alto. Então tem o seguro residencial aqui, que é esse daqui que eu sou obrigado a fazer, por exemplo. Vamos supor que esse apartamento pega fogo, alguém tem que receber. Então esse seguro residencial ele é obrigatório em caso de aluguéis. Na maioria dos casos, eu não sei, eu nunca aluguei nenhum imóvel que não fosse. Então tô falando na maioria para
para não vir aqui no risco de cometer um equívoco e tudo mais. E aí, esse seguro rural, esse seguro residencial cobriria isso, um incêndio, uma destruição, às vezes um roubo, alguma coisa, você pode fazer um seguro para isso e eles cobrem também. Eles têm lá esse tipo de seguro, vendem também. Os seguros empresariais ou massificados, que consumem na mesma coisa da habitacional, só que proteger os bens da sua empresa, o maquinário e tudo mais. Essa câmera, por exemplo, eu poderia proteger com o seguro empresarial. E aí tem o DPVAT, que é conhecido no Brasil inteiro porque ele é um seguro obrigatório, tá? Que ele cobre ali 3 coisas básicas, né? Ele cobre a morte das pessoas, ele cobre invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. Do total do arrecadado, 45% desse seguro, então, ele é repassado para o SUS, que é quem vai atender essas coisas, né? Quem vai fazer o primeiro socorros ali. E 5% são repassados pelos ministérios da cidade para aplicação exclusiva em programas destinados à prevenção de acidente de trânsito. Os 50% são voltados para o pagamento de indenizações. Então, esse seguro aqui, ele não é um seguro que gera necessariamente um lucro incrível nem nada para seguradoras, mas eu acho que ele tem algumas obrigações ali, tem uma função social que é obrigatório fazer. Eu sei que esse DPVAT é obrigatório, ele vem junto com o seu... Ele vem uma guia mesmo, junto com o seu... na hora que você tem que pagar ali o IPVA do carro, esses negócios, vem um desse aqui também. Tem 2 guias ali, uma delas é o DPVAT, você tem que estar com ele em dia. Quando você para numa blitz, eles te pedem esse seguro. É um negócio muito sério, todo mundo que dirige sabe o que é o DPVAT. Eu nunca entendi muito bem ali, nunca parei para analisar as nuances, mas é esse seguro aqui que eles estão falando. E aí vem aqui agora a Brasilprev, agora que a gente terminou os produtos de uma só. A Brasilprev ali, então, é a parte de previdência do Banco do Brasil. Existem vários tipos de previdência, existe a PGBL, a VGBL, existe a previdência antiga. Eu não vou falar sobre isso também, que eu acho que estende demais, mas vocês têm que saber ali que a BB Seguros, ela tem essa participação nas previdências, e ela vende muita previdência, justamente porque muita gente confia na marca do Banco do Brasil, ela tem muitos anos, né, e tudo mais, muita gente procura eles para isso, então são planos ali que vendem bastante, te garante ali uma rentabilidade. A gente faz um plano de previdência porque não tem um trabalho fixo, não tem carteira assinada, ou às vezes porque realmente quer fazer um plano de previdência privada para não depender da previdência do Estado. Sei que você vai pagando ali um valor, quando você fica velho, você recebe esse valor. Resumindo a isso, eu não vou entrar nisso aqui. A maioria desse tipo de previdência não são boas previdências, só deixando bem claro, isso não é um tipo de investimento, muita gente investe, eu não gosto, posso fazer um vídeo só sobre isso depois. É o que eu tô falando, os serviços aqui do Banco do Brasil, ele além de ser uma holding que tem vários serviços, ainda são serviços muito complexos da gente mimetizar aqui num vídeo só, sabe? Então ali também tem a Brasilcap, se você já fez aí algum tipo de plano de capitalização para concorrer a prêmio, sei lá o que, o Banco do Brasil também tem esse tipo de capitalização ali, isso é uma parte importante da renda da BB Seguridade ali, que por parte da BB Seguros. E aí vem por último aí o Brasil Dental, que é uma operação conjunta ali da Odontoprev junto com o Banco do Brasil, que gerou um plano odontológico. Eu tenho um plano odontológico, mas eu tenho um plano odontológico do Bradesco, não tenho esse aqui. Esse aqui é junto com a Odontoprev, é um plano aí que funciona com uma das empresas queridinhas aí também, de muita gente, então é uma parceria em BB Seguridade e Odontoprev. Se você tem BB Seguridade, você também tem uma parceria ali com a Odontoprev, você está relativamente exposto aí ao sistema de plano odontológico. E vem aqui a BB Corretora, a parte BB Corretora. Você lembra que eu falei que tinha 2 partes ali, né? Essa é a Ciclic, é a única empresa ali que não depende dos canais do Banco do Brasil para poder captar clientes. Ela é feita digitalmente, então ali ela capta seguros digitais, ela vende seguros um pouco mais barato, de celular, de algumas outras coisas. Ela é a única parte ali que está fora dos canais do Banco do Brasil. É muito bacana ver que a BB Seguridade ali expandiu um pouco para sair um pouco dessa mãe dele ali. Eu sei que a maior parte do lucro sempre vai vir disso, ela nunca vai conseguir fazer isso aqui ser gigante, mas eu fico feliz de ver eles tentando, pelo menos essa é a minha visão, que eles nunca vão conseguir fazer isso aqui ser aquela coisa expressiva, mas já tá fora ali dos canais de dentro do Banco do Brasil, e eu já acho muito interessante ali. A questão aqui é o seguinte, agora vamos falar um pouco sobre a história do BB Seguridade. O BB Seguridade foi fundado ali no ano de 2012, mais ou menos, mas pra gente falar o porquê que ele foi feito é muito complicado, a história é muito grande, que começa lá no Banco do Brasil, né, que a fundação foi do Dom João VI ali, então o Banco do Brasil tem mais de 200 anos de história, não dá pra gente contar a história inteira resumida aqui, muito provavelmente você estudou nos seus livros de história, que a família real veio pra cá e toda aquela história, essa é a história do Banco do Brasil, então essa é daí que você conhece, que você lembra do colégio, a história do Banco do Brasil. Ele depois percebeu, todos os bancos percebem que essa parte de seguros é muito grande. No Brasil ainda não existe uma entrada tão grande, as pessoas ainda não têm tantos seguros, eles perceberam que isso era um gap do mercado e decidiram começar com essa parte de seguros. É a maior seguradora
seguradora do Brasil, tá? Mas se você for checar ali, você vai ver que todo banco tem uma estratégia similar a essa ali, inclusive a Caixa tem umas soluções e todo mundo tem uma estratégiazinha similar a essa daí. Eu não vou entrar na história do Banco do Brasil porque não dá, mas aí você precisa lembrar ali que foi fundado em 12 de outubro de 1808 o Banco do Brasil, e lá na frente, então, a gente chega ali em 20 de dezembro de 2012, uma lei ali possibilitou o Banco do Brasil constituir subsidiárias integrais e controladas com vistas e cumprimento das atividades previstas em seus objetos social. Então, em 2009, agora uma passada rápida aqui pela história da BB Seguridade, já sem falar do Banco do Brasil, porque eu fiz lá na história do Itaúsa, eu fiz a história do Banco Itaú. Só que a do Banco do Brasil, cara, tem 200 anos. Não é uma coisa muito possível da gente contar aqui. Eu posso fazer um vídeo uma vez só dedicado ao Banco do Brasil e como que a gente chega a poder comprar ações do Banco do Brasil hoje. Mas isso, cara, é uma coisa que demandaria uma pesquisa muito grande e quem sabe um historiador ali, porque realmente a história do Banco do Brasil não é a história de uma empresa qualquer. Ela tá muito ligada ali à história do Brasil. Vamos passar rapidamente aqui nos pontos, então. Em 2009, a renovação pelo prazo de 23 anos de uma parceria iniciada em 1999 com a empresa americana Principal Financial Group, uma atuação no segmento de previdência aberta por meio da Brasilprev Seguros. Então aí começa a Previdência Brasilprev. Em 2010, eles celebram uma parceria aí com a joint venture com o grupo espanhol Mapfre, tá? Denominada Grupo Segurador BB e Mapfre. Depois disso, a Mapfre hoje em dia, ela não tem mais essa parceria dentro dessa empresa aqui, ela não é mais controladora, ela só tem uma parte ali, uns 20 e poucos % da empresa. Aí em 2011 veio o aumento da participação no capital social da Brasilcap, da Capitalização SA, e aí ela mantém essa sociedade até hoje com a Icatu, Hartford e a Aliança da Bahia, desde 1995. Então essa parceria aqui continua ativa, que é o que cuida da Brasilcap. Em 2013 ali a gente tem a formalização do contrato então do Banco do Brasil e da BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens SA, a BB Corretora, subsidiária integral da BB Seguridade para a comercialização de produtos de seguridade e redistribuição do controlador pelo prazo de 20 anos. Então o mesmo contrato que a Wiz fez ali com a Caixa, essa empresa fez aqui com o BB Seguridade para ficar com a parte de corretora ali. Cara, a história aqui vem gigante. Eu sei que ela já teve participação na IRB, ela teve esse negócio com a Mapfre que depois encerrou, e ela tem essas empresas aí que atuam. É muita história, não dá para compilar tudo aqui, a gente tem que ir para a parte que interessa, tá? Então isso aqui foi ali, eles fizeram uma parceria, já teve parceria IRB, eu falei aqui agora, e era uma parceria relevante, só que foi encerrada em 2019, vendeu bem aí, eu acho que em julho de 2019 eles encerraram a parceria. Eu peguei e pus muito mais informação aqui do que dá tempo para falar. Mas aí eles venderam, fez um swingão ali em 2019 e vendeu. Então vamos lá! Por que eu decidi incluir BB Seguridade na minha carteira? Qual foi a questão? O que eu vi na BB Seguridade no fim das contas? Que eu já contei a história dela toda e tudo mais. Ela é uma empresa extremamente lucrativa. Ela tem uma dos maiores ROI da categoria. Ela consegue crescer loucamente ano após ano, pagando bons dividendos, distribuindo e gerando caixa. Ela cresce com o dinheiro das próprias pernas. Ela não é uma empresa endividada. Ela tem um crescimento consistente. Ela não oscila demais. Ela é uma das empresas ali que é a base de sustentação da minha carteira. Ela é uma das empresas favoritas da maioria dos holders, tá? E não é fácil aqui falar isso com a segurança que eu tô falando, mas ela é. Olha que eu nem sou um cara da estratégia holder máxima ali, eu sou investidor de longo prazo, mas eu não sou tão a ferro e a fogo ali, eu tenho empresas small caps e tudo mais, mas ela é uma das empresas que eu considero a base de sustentação. Ela é uma empresa extremamente segura, uma empresa que cresce com consistência, gerando caixa. Além de crescer, ela ainda distribui aí em torno de 5 a 6% de dividend yield antes do corona, eu tô falando. Se a gente pegasse o número dela do valor da ação agora e considerasse com pagamento de dividendos histórico, ia ser absurdo. Então era 5 a 6%, porque seria mais de 10%. Só que a gente sabe que isso não é real, porque a gente tá pegando esses números de dividendos que ela distribuiu no passado e considerando que eles vão ser reais agora, depois dessa crise. Então eu não vou fazer isso para não ser desonesto, mas que dava. O risco do negócio é baixo, ela tira a maior parte dos clientes dela do Banco do Brasil ali, que é o maior acionista dela, então ela não tem esse risco de fim do contrato, que a Wiz tem e tudo mais. Cara, em resumo, é uma empresa que, na minha opinião, é uma empresa fantástica, um dos maiores ROIs da indústria, tá? Da indústria dela. E ela tem resultados ali sempre consistentes. Você nunca vai pegar um ano que é muito discrepante em relação ao outro. Você vai ver que o crescimento dela ali é muito incrível. Assim, ela cresceu mais que o Ibov, se você considerar, ela cresce mais que o Ibov. E olha que o Ibov tem crescido. Então é uma empresa extremamente consistente, uma empresa extremamente de qualidade. Eu espero que vocês tenham apreciado o vídeo. Deu muito trabalho para fazer isso aqui, cara. Deixa o seu like,
curte esse vídeo, porque realmente esse aqui merece. E me segue lá no Instagram, não esquece, @o_raulsena, eu tô postando coisa da minha carteira, eu tô postando muita coisa lá. O vídeo de hoje foi só, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre ciberseguridade. Eu queria me aprofundar muito mais nesse tema, mas não foi possível. Comenta aqui qual que é a próxima empresa que você quer que eu fale, tem que estar na minha carteira, então você tem que ver minha carteira lá, senão não vou falar. Um beijão, porque a gente só fala no que a gente realmente investe aqui. Agora vocês não vão me ver desligando a câmera, porque isso é um vídeo com edição.